Eu sou o pastor Alencar. Eu quero trazer um estudo sobre a Páscoa, já que estamos bem próximo. Então, vamos meditar aqui em Lucas 22, 19. Então, tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Amém, amado. Jesus, aproximando de Pedro e João, deu ordem: vá na cidade, encontre um homem com pote de água, siga-o até na sua casa. Chegando lá, procure o mestre, pergunta: onde faremos a Páscoa? E esse homem apresentou um cenáculo. Cenáculo, amado, tem dois significados. É um quarto do lado superior da casa, ou significa também refeitório ou restaurante. Então, isso é o cenáculo. E nós entendemos também que essa foi a última Páscoa que Jesus instituiu como Santa Ceia, antes da sua morte. Então, vamos entender a verdadeira Páscoa, porque nós, apesar de sermos evangélicos, nós comemoramos a Páscoa, uma Páscoa católica. Não somente o Brasil, mas todos os ocidentais. E a Páscoa judaica, ou seja, a Páscoa bíblica, é totalmente diferente. Os costumes, né, as ordens, as maneiras. Porque para se comemorar a Páscoa, existe a palavra Sidé de Páscoa. CD de Páscoa significa Organização da Páscoa. E nós vamos ver também que na Páscoa que Jesus preparou, serviu, existe 3 pães, pães ázimos, sem fermento. O pão de cima, que é o pão de Abraão, o pão do meio, que é o pão de Isaac, e o de baixo, que é o pão de Jacó. Então, poucas pessoas sabiam que existem 3 pães para comemorar a Páscoa. E quando Jesus vai pegar o pão que ele pega é o pão do meio, o pão de Isaac. Então, quando ele pega aquele pão, ele parte aquele pão, e como ninguém consegue partir um pão e ficar as bandas iguais, uma sempre fica maior do que a outra, ele pega o pão, um pedaço menor, e deixa na mesa. E pega o pedaço maior e enrola em um pano, guarda e esconde. E voltando para o pedaço de pão menor, ele parte e distribui entre os irmãos. Amado, esse pão menor tem nome. Significa o pão da aflição. E quando as pessoas vão se alimentando daquele pão, vão passando, vão ensinando, mostrando, relatando a história da libertação do povo de Deus, né? O enviado de Moisés, né? O quanto Deus agiu enviando as 10 pragas para levar o seu povo. Então, todas aquelas histórias vai passando a memória do seu povo, até a última praga, que foi a morte do primogênito. Então, o povo ali ceando, o povo ali se alimentando, ele
manda, na verdade, buscar o pão maior. E esse pão maior também tem nome, é o Afikoman. Afikoman. Então, depois das pessoas se alimentarem, ceiarem, aquela festa dura por 7 dias, e nós entendemos também que durante a Páscoa, todas as casas, padarias, supermercados, comércios, eles tiram da sua casa, da prateleira, o fermento, porque o fermento representa pecado. Então, não somente nas casas, mas também nas padarias, supermercados, comércio, mercearia, eles tiram e reservam ali, colocam um pano preto e, pelo período da Páscoa, eles não vendem o fermento para ninguém. E se nós imaginarmos, amado, o produto mais vendido aqui no Brasil, na Páscoa, é chocolate. E o chocolate, ele tem o fermento. Ou seja, olha como o inimigo ele é sagaz. Fermento representa pecado. A orientação é que nós não venhamos comer nada fermentado durante a Páscoa. E o produto mais vendido é o chocolate que tem fermento. Então, vamos observar melhor a Bíblia, irmão. Vamos ter cuidado, né? O Seder de Páscoa, que significa organização da Páscoa, uma ordem da Páscoa, temos que pôr em prática. Então, esse pão maior que foi guardado e escondido, como é que encontra ele? O chefe da organização ali chama as crianças e manda que elas vasculhem a casa até encontrar o Afikoman, o pão maior, o pedaço maior. E ali eles voltam a se alimentar. E esse Afikoman, que é o pedaço de pão maior, é tido como a sobremesa. Por que sobremesa? Para que o sabor, o gosto, fique ali na boca das pessoas em memória, né, do Senhor Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha nos buscar. Então, amado, é importante nós saber por que a criança. Lembra que Jesus falou, deixa vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus? E diz mais, aquele que não se tornar como uma criança, não verás o reino de Deus. Então as crianças, elas vão buscar, procurar, e encontra o Afikoman. E Jesus serve as pessoas, os convidados, e as pessoas muito se alegram e saboreiam daquele momento, e aquele alimento fica na sua boca. É o último alimento para ficar saboreado. É como na verdade, uma sobremesa, para que as pessoas jamais possam se esquecer da vida de Jesus. E como nós vimos aqui que são 3 pães, mas ele não pega o pão de Abraão, não pega o pão de Jacó, mas pega o pão de Isaac. Ele parte em 2 partes. A parte menor chama-se pão da aflição, e a parte maior é o Afikoman. Significa 2 vindas. O pão da aflição representa a primeira vinda de Jesus, né? Que foi o sofrimento, padeceu, morreu, mas ressurgiu dos mortos. E o Afikoman é a parte maior, representa a melhor parte, que é a segunda vinda de Jesus, que vem buscar os lavados e remidos do Senhor.
Então, amado, fica essa grande lição de vida, para que você verdadeiramente saboreie o Afcoman, saboreie, guarde na sua memória, né, o sabor da segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja, a sua noiva, em nome de Jesus. E você crê, diga amém e graças a Deus.